Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O tema da mensagem: o orgulho leva à rebelião contra Deus. O pecado do povo foi a ambição de dominar o mundo e dirigir seu próprio destino à parte de Deus. Através da união política centralizada, poder e grandes conquistas, esse desígnio era fruto do orgulho e rebeldia contra Deus. Deus frustrou o propósito deles, multiplicando idiomas em seu meio, de tal maneira que não podiam comunicar-se entre si. Isso deu origem à diversidade de raças e idiomas no mundo. Nesse tempo, a raça humana, deixando a Deus, voltou-se para a idolatria, a feitiçaria e a astrologia. Versículo 31. Abrão, seu filho. A Bíblia, em Gênesis capítulo 11, 27, começa a história de uma única família escolhida por Deus para por ela trazer a redenção da raça humana. Em Atos capítulo 7, versículo 2 e 3, Estevão declara que Deus apareceu a Abrão em Ur dos Caldeus, antes dele habitar em Arã. Abrão descendia de Sem e tornou-se o pai da nação judaica. Capítulo 12, verso 1. Sai-te da tua terra. Nessa ocasião, Deus não disse a Abrão para onde o conduziria. Ele teve que viajar sobre a orientação direta de Deus. Verso 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a segunda profecia das Escrituras sobre a vinda de Jesus Cristo a este mundo. O texto fala de uma bênção espiritual que viria através de um descendente de Abraão. O apóstolo Paulo diz que esta bênção se refere ao Evangelho de Cristo, oferecendo às nações com o propósito do Evangelho era de abençoar todas as nações da terra. Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Verso 4. A narrativa de Abraão, desde o início, chama a atenção para a seguinte verdade: a obediência a Deus é essencial para o usufruto da salvação nele. Abraão obedeceu à palavra do Senhor. Sua obediência inclui deixar seu lar e sua pátria e confiar-se ao cuidado de Deus.
na sua orientação divina e nas suas promessas. Assim como Abrão, todos os cristãos são conclamados a deixar sua terra, parentela e casa do Pai, para seguir a Jesus, no sentido de buscar uma pátria melhor, isto é, a celestial. Capítulo 13, verso 10. E levantou Ló os seus olhos. As Escrituras diz que o Senhor não vê como o homem. Ló viu somente a campina bem regada de Sodoma. Deus viu os habitantes daquela terra ou daquela cidade como grandes pecadores que eram. Ló, ao deixar de discernir e aborrecer o mal, trouxe morte e tragédia à sua própria família, ao desobedecer a palavra de Deus. Verso 13. Armou suas tendas até Sodoma. A grande falha de Ló foi amar as vantagens pessoais mais do que abominar a iniquidade de Sodoma. Se ele tivesse amado profundamente a retidão, isso o manteria separado dos maus caminhos daquela geração ímpia. Ele, porém, tolerou o mal e optou por morar na cidade decaída de Sodoma. Capítulo 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, rei de justiça, e também rei de Salém, como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia ao único Deus verdadeiro. Assim como Abrão, Melquisedeque era cananeu e, portanto, como Jó, é um exemplo de não israelita, servo de Deus. Melquisedeque é um tipo ou figura da realeza e sacerdócio eterno de Jesus Cristo. Capítulo 14, 20. Deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de todos os despojos que recebera em gratidão pelo socorro e graça de Deus. Esta é a primeira vez que o ato de dar o dízimo é mencionado na Bíblia. Verso 23. Não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu. Abrão, ao recusar-se a participar das riquezas recuperadas dos cananeus, revela sua dependência exclusiva de Deus e da sua bênção. Capítulo 15, verso 1. Eu sou o teu escudo, o teu grande galardão. Depois da batalha em que destruiu os reis, Abrão ficou preocupado e temeroso. Por isso, Deus lhe deu numa visão a certeza de que ele mesmo era o escudo e galardão de Abrão. Abrão, em resposta a essas palavras de consolo, relembrou a Deus que não tinha filhos e, portanto, nenhum herdeiro. Verso 6. E creu, e foi-lhe imputado isto por justiça. Pela primeira vez nas Escrituras, a fé e a justiça são mencionados juntas. No Antigo Testamento,
a fé tinha um duplo aspecto. Primeiro, confiança ou dependência. 2, lealdade ou fidelidade. O termo crer aqui significa perseverar confiando e crendo, evidenciando isso mediante uma fidelidade obediente. Verso 18. Fez o Senhor um concerto com Abrão. O relato de como efetuar um concerto está nos versículos 9 a 17. Foi Deus exclusivamente quem estabeleceu as promessas e as obrigações deste concerto. O papel de Abrão era apenas de aceitá-lo por fé obediente. Capítulo 16, verso 2. O Senhor me tem impedido de gerar entre o povo da Mesopotâmia. O costume, quando a esposa era estéril, era deixar que sua serva tivesse filhos com o esposo. Esses filhos eram considerados filhos legítimos daquela esposa. Apesar de existir esse costume, a tentativa de Abrão e Sarai, através de Agar, não teve a aprovação de Deus. Fizeram isto sem a direção, a orientação de Deus. E a Bíblia diz que todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Só faça as coisas guiado pelo Espírito Santo. E o preço que Abrão e Sara pagaram foi alto por desobedecer à palavra de Deus. Porque Deus já havia feito a promessa a Abrão que iria dar-lhe um filho, um herdeiro. E mesmo assim ele aceitou a proposta de sua esposa Sarai, negando mais uma vez a fé. Que Deus tenha compaixão do seu povo, compaixão da sua igreja. Oremos. Paizinho amado, Abba Pai, Criador dos céus e da terra, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. Não há Deus como tu, Senhor. Aí está o tema desta mensagem, Pai. O orgulho do ser humano leva a se rebelar contra ti, meu Pai. Quantos estão se rebelando contra ti por causa do orgulho, meu Pai, que Satanás tem colocado nos corações dos carnudos, ó Pai, para que não ouve a verdade, mas a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, meu Pai. Mas o adversário tem contaminado a humanidade, até mesmo os evangélicos, com orgulho, ó Pai. Muitos estão dentro da tua casa, mas não estão na tua presença. Não conhece verdadeiramente o que é o cristianismo, o verdadeiro evangelho que salva, transforma, liberta, Pai. Por causa do maldito orgulho, Senhor, que tu venha ter compaixão do teu povo, que tu venha fazer um grande rebuliço no meio do teu povo, um grande mover com teu Espírito Santo, meu Pai, despertando a tua igreja, libertando o teu povo. Toma esta nação, meu Pai, entra com teu agir, acalma os nervos, meu Deus, que todo o mal, espírito da morte, meu Pai, guarda o teu filho que está à frente desta nação, meu Pai, que todo este mal seja repreendido, ó Pai, e o Brasil possa continuar crescendo, ó Pai, que o povo venha se unir, Senhor. Eu quero te louvar, te adorar e agradecê-lo, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos seus governantes, em o nome de Jesus, amém.